Olá pessoal, sou José, o professor de História. Hoje nós iremos estudar sobre a China, desde o passado imperial até o socialismo de mercado. Vamos entender essa transição da China de um império, de um país comunista e hoje com um mercado também capitalista, que chamamos de socialismo de mercado, essa mistura de capitalismo com socialismo. Bom, vamos ver então o porquê estudar a China, este país milenar em nossa história. Primeiro, nós temos aí como grande importância que é uma das civilizações mais antigas do mundo. Inclusive a China briga aí com a Mesopotâmia, briga com o Egito, briga com a Índia para ser realmente essa civilização mais antiga. É o terceiro maior país do mundo, tá? Então a China. Nós temos aí também como mais populoso com 1,36 bilhão de habitantes. Uma das maiores economias do mundo. Inclusive a China briga hoje com os Estados Unidos. A China diz ser a primeira economia do mundo, já os Estados Unidos diz ser a primeira economia, então nós temos essa briga aí justamente entre a China e os Estados Unidos. Pessoal, a China, ela começa então seus primórdios da civilização sobre o Rio Amarelo, conhecido também como Huanghe, que tem 5.464 km de extensão, onde vai permitir a sua ocupação cerca de 4.000 anos antes de Cristo. É bem antigo, nós estudamos lá atrás sobre a civilização egípcia, né? Nós temos aí algo bem parecido, dando então início com as suas atividades agrícolas ao redor desses rios, sobre essas áreas férteis. Então nós temos aqui esses dois grandes rios, o Rio Azul e nós temos o Rio Amarelo. Olhando de cima via satélite, realmente nós temos essa impressão de um rio meio azulado e um rio meio amarelado. Próximo ao século XX, nós vamos ter um lento processo de centralização que vai conduzir o surgimento da primeira dinastia na China, conhecida então como os Shang. Avançando um pouquinho, nós já vamos pegar ali o terceiro século antes de Cristo até o século III depois de Cristo. Vamos ter uma dinastia sobre domínio, lembrando, avançamos um pouco no tempo, temos a dinastia Han. Nós vamos ter a presença de uma grande religião, o confucionismo. Vamos ter neste período também a propagação de outras religiões, é o caso aí do taoísmo, vamos ter também o budismo, com o passar do tempo temos o cristianismo, e assim por diante. Então essas três religiões vão se destacar na cultura chinesa. Inclusive destaca aqui o Confúcio, que deu origem à religião confucionismo, né? Um jovem muito inteligente, intelectual, que deixou aí grandes pensamentos para nós hoje em dia. Inclusive dizia Confúcio na antiguidade, para conhecer os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, você verifica a quantidade. Já na desgraça, você verifica a qualidade dos seus amigos. Pessoal, neste período nós já temos então a formação de um império. Para proteger esse império das invasões dos povos, como por exemplo nós temos aí o povo mongol e outros povos que estão tentando invadir a China, nós temos um grande imperador conhecido como Qin Shi Huangdi. Este imperador, que viveu em 247 a.C., vai começar o que ficou conhecido na história da China como a Grande Muralha da China. Esse é um dos maiores imperadores de destaque na história chinesa. Ele deu início, lembrando, nós vamos ter aí praticamente vários séculos para que essa muralha tenha sua conclusão. Hoje nós temos a sua extensão com mais de 6.000 quilômetros, uma largura de 3,75 metros e uma altura de 7,5 metros, ou seja, 7,5 metros de altura. Como vocês podem observar aqui em nossa imagem, era possível fazer aí o tráfego aqui. Na realidade, isso até foi usado, tá, pelos comerciantes chineses para terem um comércio seguro, era usado essa rota aqui em cima das muralhas. E a cada 100 metros nós temos aqui uma torre de sentinela para vigiar também e proteger as fronteiras na China. Então nós tínhamos aí uma estrada que era seguida em cima da própria muralha chinesa.
Mostro aqui para vocês uma foto um pouco mais visível. Hoje é um patrimônio cultural disponível aí para visitação. Um outro destaque nós temos aí encontrados pela arqueologia os famosos guerreiros ou o exército de terracotas, construídos aí justamente neste período do imperador Qin Shi Huangdi. Inclusive, nós tínhamos uma crença na China dentro deste período. O Qin Shi Huangdi ele acreditava na vida após a morte e que realmente ele iria ressuscitar com tudo aquilo que ele tinha, com seu exército, com sua glória. Por isso você vai perceber que cada expressão facial de cada soldado encontrado é diferente, ou seja, ela é única, ela não se repete. E nós temos aqui milhões de estátuas que foram construídas e enterradas, guerreiros esculpidos há 2,2 mil anos atrás. Nós temos aqui também disponível nesse sítio arqueológico, também na China, para visitação ao público, tá? Pessoal, isso ainda não tivemos aí a escavação completa, justamente um processo meio lento para tentar preservar aí, como nós temos aí muitos anos, podem correr o risco aí de desfragmentar, então ainda está em processo aí de restauração, tá? Mas é disponível aí a visitação também do público, os guerreiros de terracota. Vocês podem perceber, aqui vou ampliar na próxima imagem, até os cavalos eles eram feitos conforme em sua época, tá? Então realmente acredita-se na história que eram pessoas que viveram e serviram o imperador Qin Shi Huangdi. Nós vamos ter um grande destaque aí no ano de 1206, durando até 1368, o império que invadiu a China, o Império Mongol. Nós temos aí sobre a liderança de um grande imperador conhecido como Gengis Khan, onde vai atravessar a Grande Muralha, vai render a região de Pequim em 1215. Nós temos um mapa em animação mostrando justamente a extensão e o crescimento deste império sobre a liderança de Gengis Khan. Avançando um pouco lá para o século XIX, nós vamos ter uma grande dinastia que marcou muito a história da China e também do mundo, a dinastia Ming. Por quê? Neste período nós temos um grande crescimento da produção manufatureira, vamos ter o fortalecimento do comércio, o contato comercial com o Oriente via marítima. Os portugueses eles acabaram se destacando no período das navegações, inclusive sendo um dos primeiros também com contato com essa região. Neste período destacam-se também as invenções e produções chinesas que vão se espalhar pelo mundo, como por exemplo a porcelana e a seda. Ainda na dinastia Ming, nós temos um destaque para o que é conhecido hoje como a famosa Cidade Proibida. Por que Cidade Proibida? Porque era uma cidade imperial onde ali vivia o imperador com a sua família, os principais artistas e de conhecimento intelectual deste período. Então era uma cidade proibida para o acesso à população. Essa dinastia vai se destacar também por um outro fator. Lembra lá atrás do Qin Shi Huangdi que começou a Grande Muralha? É essa dinastia que vai organizar, concluir a construção da Grande Muralha, chegando hoje a 6.000 quilômetros de extensão. Então a dinastia Ming. Nem tudo dura para sempre. Avançando aí para o ano de 1644, nós vamos ter os povos da Manchúria invadindo então o norte da China, onde conseguiram derrotar essa dinastia, a dinastia Ming. Nós vamos ter então o início de uma outra dinastia, a dinastia Qing. Vai haver um estreitamento com o contato do Ocidente durante o período da dinastia Qing. Nós vamos ter ali no século XVIII a China, onde vai atingir a sua maior extensão. Vamos ter um controle sobre a região de Tibete, Taiwan, Mongólia, parte do Vietnã e Coreia. A área desses territórios vão alcançar, em média, aí, uma aproximação de 13 milhões de quilômetros quadrados. Como você percebe aqui em nosso mapa, foi um período de glória na história da China. Avançamos já para o século XIX, nós vamos estar vivendo durante o período da Segunda Revolução Industrial, onde a China irá passar a receber a presença ocidental novamente. O Império Chinês, por exemplo, irá reagir com a formação de sociedades secretas, onde ficaram conhecidas como a Sociedade dos Boxes.
ou seja, as pessoas que iriam lutar contra essa presença e a influência britânica que está se instalando na China. Neste período nós vamos ter algo que marcou a história da China, conhecido também como a Guerra do Ópio. Ou seja, já que a Inglaterra não conseguiu uma influência econômica na China, a Inglaterra vai começar a vender ópio para os chineses, deixar ali uma dependência pela droga. Isso vai causar com que o imperador chinês crie uma contenda com a Inglaterra, irá fundar um navio de carga de ópio e a Inglaterra vai aproveitar isso como justificativa para declarar uma guerra contra os chineses. Então ficou conhecido como a Guerra do Ópio. Pessoal, logicamente, os chineses eles vão ter habilidades como as artes marciais, no caso como essa sociedade secreta dos boxes. Inclusive, este nome boxes vem justamente por os britânicos ali que só conheciam luta de boxe, né? Eles veem aí essas habilidades, o pessoal pulando, jogando braço, perna para um lado, como eles não conheciam outro tipo de luta, conheciam boxe, então eles apelidaram então como a sociedade dos boxes. A China ela acaba sendo obrigada, com o final da guerra, a ceder os principais portos chineses, o porto de Xangai e Hong Kong e Nanquim. Isso vai passar a ser, então, a influência dos ingleses. Inclusive, Hong Kong ficou aí sob a influência britânica até os nossos dias agora, tá? Inclusive, aí saiu nos noticiários, justamente aí Hong Kong protestando contra o governo ditatorial da China. Justamente o Hong Kong já cresceu ali com uma cultura democrática e passou sob a influência de um governo ditador da China e isso gerou conflito. São os noticiários aí dos nossos dias. Nesse período, várias crises financeiras e agrícolas vão levantar revoltas durante o período da China. Vão se destacar aí, avançando um pouquinho no tempo, pessoas com ideias de derrubar o império e instalar-se uma república na China. Dentre elas, destaco para vocês o Sun Yat-sen, e o general também Yuan Shikai, que está levando essas ideias republicanas para a China. Chega de império, vamos modernizar, vamos trazer melhorias ao nosso povo através de uma república. Assim diziam Sun Yat-sen e Yuan Shikai. Lembrando, nós temos aqui o último imperador na história da China, que é o imperador Puyi, onde será abalado seu império por essas ideias republicanas. Em 1912, de acordo a pressão aumenta, nós tivemos a obrigação do imperador em renunciar, ou seja, ele não suportou ali a pressão da oposição. Nós vamos ter então Yuan Shikai sendo o primeiro presidente da recém-nascida República da China, finalizando mais de 1.200 anos na história do Império Chinês. Vamos então entrar na história da recém-nascida República Chinesa. Então, com a renúncia de Puyi em 1912, Sun Yat-sen ele é eleito como presidente de forma provisória no governo, até que Yat-sen organiza o partido que ficou conhecido como Kuomintang, que era o Partido Nacional na China. Isso aí vai começar a gerar uma história de conflitos, justamente com outro partido que vai nascer, o Partido Comunista Chinês, ou PCCH, tá? O Partido Comunista Chinês. Ainda no mesmo ano de 1912, Yuan Shikai vai tornar presidente e ele vai fazer algo contraditório com as ideias defendidas. Ele vai proclamar um governo ditatorial, ou seja, esse general que lutou contra a ditadura, agora que ele se torna presidente na China, ele instala novamente uma ditadura e vai querer restaurar o império sobre a liderança da sua pessoa. Lembra lá do Partido Nacionalista que surgiu? O Partido Kuomintang? Pois ele vai começar a perseguir os membros deste partido. A sua morte foi em 6 de junho de 1916, vai deixar ali uma China dividida entre esses conflitos políticos. Até que em 1921 surge um novo partido para dividir essa briga política na história da China. Nós temos o Partido Comunista Chinês, sob a liderança de um grande personagem, o Mao Tse-tung. No ano de 1924, nós vamos ter uma aliança temporária desses dois partidos, formados aí no que ficou conhecido como uma frente única, que é a aliança do Kuomintang mais o PCCH. Em 1925,
já com a morte de Yat-sen, Chiang Kai-shek, ele assume então a liderança do partido Kuomintang. E aqui vai acontecer algo na história. Já no ano de 1934, Kuomintang ele vai começar a perseguir a oposição. Dentre elas, destaco para vocês o Partido Comunista. Então, o Partido Comunista, fugindo dessa perseguição do Kuomintang, ele vai começar a realizar uma marcha para o interior da China, uma marcha ali praticamente ali a 10 mil quilômetros, agregando pessoas para aderirem à sua ideia comunista e socialista. Isso ficou conhecido na história como uma grande marcha. Lembrando, neste período, nós estamos vivendo no mundo algo que está dando início à formação das alianças que irão causar a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos tendo processo de expansão na Europa pela Itália, pela Alemanha. Nós temos também na Ásia o Japão com seu processo de expansão, inclusive está invadindo a China. E para proteger da invasão japonesa, nós vamos ter a união temporária desses dois partidos. Então, mais uma vez, o Kuomintang e o Partido Comunista da China, eles se unem nesse interesse comum para combater o inimigo em comum. Já com a derrota dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, essa aliança, mais uma vez, ela é quebrada e estoura na China uma guerra civil, começa entre esses dois partidos. Pessoal, nós temos sobre a liderança de Mao Tse-tung saindo como vitorioso o Partido Comunista, e aqui vai mudar a história da China. Então a república que começou em 1912, ela acaba em 1949, abrindo porta então agora para um governo socialista instalado na China, um governo que se inspirou nos moldes da União Soviética. Em 1949, Mao Tse-tung proclama a República Popular da China. Sobre o governo de Mao, nós vamos ter então grandes mudanças, grandes reformas. Vamos ter a coletivização das terras, vamos ter o controle estatal da economia, vamos ter a nacionalização de empresas estrangeiras, nós vamos ter também ainda os planos quinquenais que vão durar de 1954 até 1958. Lembram lá daqueles planos que aconteceram com as reformas de Stalin na Rússia, na União Soviética? Pois é, esses mesmos planos estão sendo adaptados agora também na história da China. Um plano aí para, no período de 5 anos, você trazer um desenvolvimento rápido para a China. E Mao Tse-tung, ele instala um governo ditatorial. Pessoal, para quebrar um pouco esse gelo de um governo ditador, ele vai organizar algo conhecido na história em 1957 como a campanha das 100 flores, onde ele vai convidar ali os conselhos populares para apontar os problemas ocasionados durante o seu governo, para consultar a vontade do povo. E ele se assusta porque realmente o povo começa a falar, começa a meter a lenha no governo e ele vai aumentar ainda mais a repressão. Vamos ter um outro fator que ficou conhecido também como um grande salto adiante, lançado em 1958, onde os chineses vão passar a conviver com longas jornadas de trabalho e salários reduzidos para promover um desenvolvimento recorde na economia nacional. Pessoal, conseguiu industrializar e desenvolver a China? Bom, realmente Mao Tse-tung ele conseguiu, só que semelhante à União Soviética, através do derramamento de sangue de milhares de civis chineses. Ou seja, muitas pessoas deram a vida com o trabalho forçado, exagerado, as péssimas condições de trabalho, os baixos salários, para que a China chegasse a um desenvolvimento. Então a história da União Soviética, ela se repete no governo comunista de Mao Tse-tung. Consequências, vamos ter então a exploração da classe trabalhadora, onde vai causar a morte em média de 20 milhões de pessoas em apenas 3 anos, só para vocês terem uma ideia como foi esse regime forçado. Mao Tse-tung ele vai comandar então uma revolução em 1966, vai durar até 76, que vai ficar conhecida como a Revolução Cultural. O que seria essa Revolução Cultural? É você destruir aquela cultura que existia na China, os dogmas e preceitos religiosos, você trazer aí uma nova cultura chinesa. Então, vamos ter umas disputas e conflitos que vão levar ali à morte a milhões de pessoas.
Tem essa imagem aqui, já caiu bastante no Enem, no vestibular. Você percebe um jovem chinês com uma marreta, ele quebrando aqui crucifixos da igreja, quebrando aqui músicas. Então, a China está tentando jogar fora aquela cultura que existia e trazer uma cultura moderna sobre a influência em um governo ditatorial do regime comunista. Então ficou conhecido como a Revolução Cultural Chinesa. Pessoal, quero compartilhar com vocês um vídeo que tem uma narrativa da história de Mao Tse-tung. Mesmo que ele é narrado de uma forma irônica, mas já dá para termos uma compreensão como foi realmente o governo de Mao Tse-tung. Assistam então o nosso vídeo. Hitler matou 6 milhões de judeus. Dizem que eu matei 7 milhões de chineses na Revolução Cultural. A Primeira Guerra Mundial matou 17 milhões. Dizem que eu matei de fome mais que o dobro no grande salto para frente. Mentira! Se eu matei tanta gente, como é que você compra imã de geladeira com meu rosto em Xangai, mas não compra imã de geladeira com o rosto de Hitler em Berlim? A Revolução Cultural e a Revolução Comunista foram coisas diferentes. A Revolução Comunista foi quando nós tomamos o poder em 1949, depois de derrubar os nacionalistas que queriam vender a China aos estrangeiros. Eu comecei a governar o país. A Revolução Cultural foi um movimento político que aconteceu 17 anos depois. Demos uma lição nos inimigos do Estado. Mandamos os antirrevolucionários trabalhar no campo com comida racionada. Um exército de jovens lutava contra os burocratas. Mas para você entender o que foi a Revolução Cultural, eu preciso te explicar o grande salto para frente. Nos primeiros anos do meu governo, eu me preocupei em fazer a reforma agrária e acabar com os latifundiários. Em 1958, inspirado nos planos soviéticos, eu queria industrializar a China. Para fazer indústrias, é preciso aço. Minha ideia era produzir muito aço. Como havia pouca indústria, quem iria fazer? Tínhamos a maior população do planeta. Foi só mandar milhões de chineses produzirem aço em casa. Alguns pararam de produzir comida para fazer aço. Mas tudo bem, porque tinha comida suficiente. Tive que usar parte dos grãos para pagar dívidas soviéticas. Mas tudo bem, porque tinha comida suficiente. Detratores dizem que faltou comida entre 1958 e 1962. E que 38 milhões morreram de fome. Dizem também que quem tinha um bebê em casa escondia com medo de que roubassem ele para comer. Bobagem. É como se a Argentina tivesse desaparecido de fome. Eu teria notado. O mundo ocidental também teria notado. Os burocratas do partido começaram a me criticar pelo grande salto. O aço caseiro era mesmo uma porcaria. Mas os conspiradores, como Deng Xiaoping, queriam tomar o poder e me transformar num presidente decorativo. Imagine só. Mas eu não ia perder o comando. Criei junto com a minha esposa um plano para renovar o comunismo. A Revolução Cultural. Os mais fáceis de trazer para a Revolução Cultural foram os jovens. Afinal, eles cresceram me achando um semideus. Convoquei todos a atacar pais, professores, qualquer um que não fosse revolucionário o suficiente. Velhos burgueses eram espancados e humilhados nas ruas. Escolas e universidades fecharam. Livros, prédios antigos e obras de arte destruídos. Tudo que representasse o passado tinha que ser destruído. Os principais perseguidos eram os intelectuais. É claro, pois viviam questionando a minha autoridade. Os teimosos eram mandados para o campo para ver como é bom plantar arroz. O conspirador do Deng Xiaoping foi mandado trabalhar numa fábrica. O Lin Biao, que trabalhava comigo desde 1929, e a família dele, tentaram fugir para a Rússia. Mas o avião caiu na Mongólia. Faltou gasolina no tanque. Acredita? Dizem que até 7 milhões podem ter morrido na Revolução Cultural. Acho um exagero. É mais do que Hitler matou de judeu.
Em 1969, declarei o fim da Revolução. Já tinha tirado os burocratas do caminho, mas os jovens ainda estavam muito agitados. Então, mandei todos para o campo carpir também. Depois que morri, em 1976, meus companheiros mais próximos, incluindo minha esposa, foram acusados pelos burocratas do partido. Foram julgados e condenados por supostos crimes. Queriam até um nome difamatório a eles: a Gangue dos Quatro. Deng Xiaoping assumiu o controle da China. Dizem que foi um ótimo líder depois de voltar da fábrica, porque fez concessões capitalistas. Esquecem, é claro, que ele foi o responsável pela repressão na Praça da Paz em 1989, onde, aliás, está o meu mausoléu. Hoje a humanidade comemora 40 anos sem mim no planeta. O governo assume publicamente que cometeu alguns erros de cálculo. Bando de mal agradecidos. Pessoal, e realmente nós tivemos aí o fim do governo de Mao Tse-tung e o início do governo de Deng Xiaoping, onde vai mudar um pouco a história da China. Vai mudar na parte econômica, mas a falta de democracia, a falta de liberdade de expressão ainda vai permanecer. Então Mao Tse-tung morre em 1976, Deng Xiaoping ele vai governar de 78 até 90, iniciando então um processo de mudanças, uma abertura com o sistema capitalista, mas a repressão e a falta de democracia permanece em seu governo. Deng Xiaoping ele vai ter um destaque, pois a China que você conhece hoje como a China de socialismo de mercado, ela nasce neste período agora. Temos então a abertura aos investimentos internacionais, uma economia de mercado está sendo implementada. De forma política vai haver então a falta de liberdade de expressão e a falta da participação da população na política. Em 1989 nós vamos ter manifestações de tibetanos sobre a região do Tibete que foram duramente reprimidas pelo governo chinês. Nesse mesmo ano, nós temos a morte de um político liberal dentro do Partido Comunista Chinês, o que vai encorajar um movimento de protestos contra a linha dura do partido. Este movimento de protestos irá levar, em junho de 1989, em uma praça conhecida como a Praça da Paz Celestial, uma das praças principais na China, inclusive é um cartão postal, na região de Pequim, onde milhares de jovens e estudantes estão protestando contra o regime ditador do governo de Deng Xiaoping. Pessoal, e vai acontecer um massacre nessa praça que ficou conhecido na história do mundo como o Massacre da Praça da Paz Celestial. Essas notícias começaram a ser televisionadas por todo mundo e isso vai gerar então a queda de Deng Xiaoping. Aqui nós temos uma foto mostrando algo que circulou nos jornais em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil também, entre um jovem que entra na frente de um tanque, né? E o tanque tinha autorização do governo para passar por cima, para atirar, só que o motorista deste tanque acabou se comovendo e não passou por cima deste jovem. Com o tempo o jovem desapareceu, não se sabe o que aconteceu, mas foi algo que realmente chocou o mundo na história. Então com vocês uma reportagem do Jornal Nacional sobre o massacre na Praça da Paz Celestial. É impossível vir a Pequim e não falar de uma cena inesquecível, um ícone do século XX. Afinal, quem era o rebelde que desafiou uma coluna de tanques do exército chinês quase 20 anos atrás na Praça da Paz Celestial? Praça da Paz Celestial, coração de Pequim. Tiananmen é a maior praça do mundo. No portão que leva para a cidade proibida, Mao Tse-tung e câmeras vigiam quem passa. O gigantismo do lugar, a ausência de árvores e o clima devastador parecem cumprir um objetivo. Impossível um indivíduo não se sentir pequeno aqui. Em junho de 89, quase 20 anos atrás, o coletivo ocupou o lugar. Milhares de estudantes pediam reformas políticas. Muitos acabaram assassinados pelo exército. Não existe um número oficial de mortos. Fala-se em 1.000 a 7.000 vítimas. No dia seguinte ao massacre, uma coluna de tanques descia a Avenida Chang'an, que corta Pequim. A um quarteirão de Tiananmen,
ele já esperava, sozinho, uma sacola em cada mão. O primeiro tanque para. Ele faz um gesto com a mão direita, como quem diz, dá meia volta. O tanque tenta desviar, não consegue. O piloto desiste e desliga o motor. O homem sobe no tanque, quer conversar. Naquele momento, a imagem já era histórica, inesquecível. Do mesmo jeito que entrou para a história, o homem anônimo desapareceu e nunca mais foi visto. Até hoje não se sabe de onde ele veio, nem para onde foi. A falta de informações e o sumiço misterioso levantam uma onda de teorias sobre o paradeiro do jovem que desafiou os tanques do exército chinês. Esses dois professores que encontramos em Pequim viveram aquele período. Um deles estava na praça durante os protestos. Os dois acreditam que o rebelde está vivo. Depois do incidente, as universidades interrogaram os alunos para identificar os envolvidos. Se o rebelde tivesse sido preso ou morto, o meio estudantil saberia. Outra testemunha do massacre foi a jornalista Jan Wong, canadense de origem chinesa. Ela estava numa das varandas deste hotel, de onde foram feitas as imagens históricas. Wong também acredita que o homem não morreu, nem foi preso. Da janela viu quando duas pessoas pegaram o rebelde pelos braços e desapareceram com ele no meio da multidão. Um ano depois dos protestos, ela apurou que o governo chinês ainda procurava o homem. Provar que ele estava vivo seria excelente como estratégia de propaganda, diz ela. Jan Wong só acha curioso que ninguém se lembre do piloto do tanque. Ele tinha permissão, mas não atropelou o rebelde. Esse eu tenho certeza de que o governo chinês sabe quem é, diz ela. Semana passada, um jornal de Pequim quebrou um tabu e publicou pela primeira vez uma foto dos acontecimentos. Mas a edição foi recolhida das bancas por ordem do governo. O rebelde e o piloto do tanque, dois chineses em lados opostos. Dois anônimos que se tornaram símbolos de uma época. Uma ferida aberta até hoje, como tantas outras na China. Pessoal, realmente o governo chinês ele ocultava esse tipo de notícia, mas acabou vazando aí para o mundo, onde isso levou à queda de Deng Xiaoping. Em 1992, Jiang Zemin se torna presidente, sendo reeleito em 1998, onde vai levar a China ali a altos índices de crescimento econômico, como uma das nações que mais cresceram no mundo, inclusive hoje é a segunda maior economia do mundo. Os chineses discordam, os chineses declaram ser a primeira economia maior do mundo. Mas ainda hoje permanece a falta de democracia na China. Temos um socialismo de mercado, mas não temos uma nação democrática. Em 2018, nós temos subindo então na história da China o novo presidente, o Xi Jinping. Nós temos grandes legados culturais, onde podem ser visitados hoje, como é o exemplo da Grande Muralha da China, tá? É um patrimônio mundial da Unesco. É a maior construção bélica de todo mundo. Temos aí a Cidade Proibida, ficava ali no pátio da Praça da Paz Celestial, onde aconteceu esse massacre que acabamos de ver no noticiário. Temos como legados culturais ainda a pólvora, a bússola, a seda, o papel. E sobre a religião, também nós temos aí legados de uma das maiores religiões. Aí nós temos o taoísmo, temos o confucionismo, o budismo, o islamismo, o cristianismo, tudo fazendo parte aí também da fé chinesa hoje. Inclusive, dentro do Confúcio, eu gosto muito de usar aí os pensamentos de Confúcio, finalizo aí a nossa aula com mais um pensamento de Confúcio para você. Como dizia Confúcio, escolha um trabalho que você ame, e você nunca terá que trabalhar um dia sequer em sua vida. Então, Confúcio indica aí, trabalhe naquilo que você goste. Pessoal, agora é com vocês. Aprofundem um pouco mais o nosso conhecimento sobre a China na apostila do módulo 3, realizando também as atividades da página 35 até a página 46. Pessoal, até a próxima!